18h40. 18h40. Amados irmãos, uma boa noite para todos, né? E dia noite. 18 horas, né? Em breve estará dando, faltando 19 minutos para isso. 19 horas. É uma bênção de Deus. Estamos aqui nesse momento, sendo alcançados pela bênção do Senhor, o qual não somos dignos nem merecedor, né? Mas o Senhor é bom, e a sua bondade é a causa de não sermos consumidos. Assim falou o salmista Davi, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, olhe bem. Estou gravando sempre umas lives para que quando eu ir fazer a cirurgia dos olhos, como eu vos falei, você pode dizer que cirurgia é difícil, né? É porque está marcado. Marcado, já está agendado. Eu não posso antecipar e nem posso remarcar. Remarcar não, jamais. Já estou esperando muito tempo por essa bênção do Eterno. Então, estou fazendo mais lives. Enquanto eu posso fazer, porque ficarei uns dias sem fazer, sem poder fazer, né? Por causa do resguardo que temos, né? Temos um resguardo a cumprir. Esse resguardo tem que ser cumprido passo a passo, porque senão ficaremos o quê? Cego. Ou a cirurgia não dará certo. E a culpa é do médico? Não. O Senhor deu sabedoria aos médicos. Agora, sendo que o médico, com a sua sabedoria, ele fez o que lhe apraz. Ele fez como lhe convia fazer, como a medicina, como ele estudou na faculdade e aprendeu, está fazendo o seu trabalho como a medicina lhes ensinou. Aí muitas vezes nós dizemos assim, a cirurgia deu errado, papapá. Acontece, uma falha acontece. Todos nós erramos. Somos humanos e o humano está sujeito a errar. Mas errar por imprudência, aí é que eu não concordo. Errar por imprudência, de maneira alguma, meu querido. Então temos que ser prudente, né? Naquilo que estamos fazendo, né? Estou esperando já essa cirurgia há bastante tempo. Bastante tempo não, há um pouco de tempo. E creio que tudo já deu certo, em nome de Cristo Jesus, amém? Agradeço a Deus por ter nos dado uma noite de paz. Agradeço ao Eterno por ter nos dado também um dia de paz, uma tarde de paz, por nós termos dormido ontem e acordado hoje com o mesmo espírito e o mesmo respiro, o mesmo ar que o Senhor tem nos dado, né? Porque nós sabemos que a Bíblia nos relata nos Salmos que quando nós dormimos, quando nós estamos andando, quando estamos trabalhando, onde é que esteja, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se acontecer alguma coisa, é permissão do Altíssimo.
para que seu nome venha a ser glorificado, exaltado. Não é verdade? Então, não temos que reclamar, não temos o que questionar. Tem um louvor que é louvado e canta assim: questiona ou adora, questiona ou adora, se ele nada fizer, nego a minha fé, questiona ou adora. Não é questionar, essa palavra eu não concordo com essa palavra. Não tem nada de questionar. Porque com Deus não tem dois termos. Por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Não tem dois termos de vencer ou perder. Não. Só tem um termo. Vencer ou vencer. Mas é para aquele que tem fé. É para aquele que confia. É para aquele que obedece. Sem obediência não adianta. Não adianta eu fazer tanto sacrifício e não obedecer, meu amado. Estou fazendo sacrifício de tolo. Se eu não obedeço, é sacrifício de tolo. Estou errado? Porque em Deus você não encontra impureza. No seu Filho amado Jesus Cristo você não encontra erro, não encontra pecado. Por isso que ele andou aqui na terra, cumpriu o seu ministério com 30 anos, com 33 anos ele cumpriu o seu ministério e ninguém o encontrou erro algum nele, nem falha alguma nele. Então nós não temos de que questionar, nós temos de que adorar e agradecer. Adorar e agradecer. Porque não tem coisa melhor do que agradecer a Deus. Só em você estar vivo, só em você estar respirando, só em você estar na presença de Deus, é motivo de agradecimento. Porque outro Deus melhor não há para enviar o seu próprio Filho, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário pela minha pessoa e por você também. Não existe outro Deus melhor. Tem até um corinho que fala assim, ó, não há Deus melhor, não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Quer dizer que não é um céu só, não. Criou as estrelas, tudo, e o infinito, tudo ele fez, tudo formou, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. E por que vamos louvar a outrem? Outrem significa outra coisa, outra pessoa. Por que vamos louvar, mas não deveria falar, mas vou falar. Por que vamos louvar um animal, um boi, um cachorro, uma cabra? Vamos adorar ele, vamos adorar a um pau, a madeira, vamos adorar uma coisa feita de barro, outras coisas. Por quê? Porque nós vamos adorar? Que cegueira é essa? Estou te falando a verdade, se quiser,
entender a verdade, você me procura depois. Porque eu tenho 66 livros aqui que não nos dá ênfase, espaço para adorar uma outra pessoa, um apóstolo, um discípulo, um sacerdote, ou seja lá, os anjos. Não nos dá espaço para adorar ele. E eles não são dignos de louvor, nada disso que eu falei são dignos de louvor. Quem é digno de louvor é o Eterno, o Criador. Ele criou, ele que é o digno de toda honra, toda glória, toda majestade. Todo louvor seja entregue a ele, dado a ele. Porque nós estamos com a cegueira nos olhos. Porque estamos com duas escamas, que nem Saulo, no capítulo 9, ali de Atos dos Apóstolos. Adorar ao Criador. Sim. Mas não adorar a criatura. Adorar o Criador, sim. Mas não adorar a criatura. Uma hipótese. Eu estou... É uma fábrica de carro. Ela está sendo formada, criada pelas matérias-primas que vêm da terra. Mas vamos cair para o lado humano, para o lado material. Eu morei 32 anos em frente à Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, na Anchieta ali. Depois que eu vim para cá, para Hortolândia. Já estou com uns 13 ou 14 anos aqui em Hortolândia, nessa faixa. Mas meus filhos foram tudo nascidos lá. Olhe bem, aquela fábrica, ela está criando um tipo de carro. Ela está criando outro tipo de carro. Ela está formando outro tipo de carro. Quem é o dono da fábrica? É o fabricante. E só ele tem um segredo que ninguém pode descobrir daquele automóvel. Mecânico conserta, mecânico faz isso, mas tem um segredo que ele não pode descobrir. Porque aquele segredo ali foi implantado pelo dono da fábrica. Pelo dono da fábrica. E ninguém tem a concepção de descobrir aquele segredo. E ninguém sabe a numeração, ninguém sabe aquele... Só mesmo o dono da fábrica, só os diretores da fábrica. Olha, voltando a um assunto sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola tem tantos materiais que são feitos dele, folha de coca, isso, aquilo. Tantas coisas que eu vi vendo no YouTube, os ingredientes que vai na Coca-Cola, para ela chegar até o aroma, de descer na garganta e não trazer, ou bem melhor, não arder, mas trazer sim um aroma gostoso. E segundo o YouTube, segundo os YouTube, esse segredo é fechado dentro de 7 capas. Você pode saber de um segredo, de 2, de 3, mas esses 2 que é o mais importante, você não sabe. Primeiramente, é registrado. Ninguém pode fazer uma bebida igual a Coca-Cola da mesma maneira desses 2 segredos, porque ainda que tivesse ele, não poderia fazer, porque já tem a patente. Coca-Cola já tem a patente.
E esses dois segredos são segredos que ninguém sabe. Apenas o dono que construiu a Coca-Cola no início. Aí foi de pai para filho, de filho para neto, até hoje, né? Família de família, mas ninguém pode decifrar, decifrar pode decifrar, mas ninguém pode contar para ninguém esse segredo. A Coca-Cola é mundial e só ela tem aquele aroma, só ela tem aquele gosto. A Pepsi-Cola, mesma coisa também. E é quase paralelo com a Coca-Cola, mas o gosto ainda é diferente. Mais vendida de toda é a Coca-Cola. Por quê? Porque tem algo que vicia o homem, eu não sei, pode trazer um pouco de vício ao homem, mas ela tem algo delicioso, agradável, que cativa as pessoas. E não tem como descobrir, só os criadores. E eles não vão abrir de mão para você. E se fosse vender, venderia a Coca-Cola toda. Por que vender só, como é que se diz, o incenso? Aí não era mais Coca-Cola, acabaria Coca-Cola? Só eles têm esse segredo. Mesmo assim, onde eu quero chegar é o eterno, Deus Todo-Poderoso. O homem, ele corta você de cima a baixo, tira aquela parte que está podre, já está com câncer, aquela parte que está doente. Ele faz coisas que é impressionante, mas pela inteligência do eterno que sofisticou a medicina, as faculdades, para dar sabedoria ao homem, para que o homem venha. Você pode ver, o homem está vivendo até 70 não, 80, 90, 100 anos. Naquele tempo não era assim. O tempo de um homem era 40, 50 anos, há muitos anos atrás. Você entendeu onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar que só Deus tem a fórmula do homem. Não adianta. Nós, olha, tá vendo aqui, olha, eu posso fazer cirurgia dessa parte que já está crescendo um pouco, né? Posso fazer cirurgia, a testa está frangida. Posso fazer essa cirurgia. Se vai ficar bom, não sei. O homem que está fazendo, o cirurgião, nem a intenção dele é que fique perfeito. Mas assim mesmo tem hora que não fica perfeito. Você vê tantas cirurgias aí que deram errada. Tanta cirurgia, se é da pessoa ficar mais bonito, ficou parecendo um monstro. Pronto, um monstro. Estou te falando a pura verdade, um português correto. Só Deus sabe como tirar esse encheado da minha testa. O homem fez ele descobre, o cientista, tantas coisas no universo, em nossos corpos, as doenças que vêm, medicamento para ela, porque é dado a sabedoria a ele. Mas tem enfermidade que não tem. Até agora ainda não foi descoberto verdadeiramente o elixir da cura para ele. Porque o Senhor não permitiu. Não permitiu. Então, o homem cria tantas as coisas, mas ele não cria um elixir para a mulher ou o homem nunca envelhecer. Tem gente aí que as cirurgias, tem muito dinheiro, a cirurgia sai tão bonita, parecendo... Você vê, eu já vi mulher de 70 anos parecendo de 30.
Mas quando começa a aparecer o pescoço começa a aparecer, já começa todo engiado. Pode colocar o silicone. Ah, está bem novinha. Mas quando você vai ver mesmo, tá tudo o pó da rabiola. Porque ninguém pode trazer o elixir da mocidade, da juventude para o homem e para a mulher. Só Deus pode fazer isso. Assim mesmo ele não quer, porque o homem nasceu, pecou, não era para ele ter pecado, pecou ele e a mulher, então tem que pagar pelo prejuízo. Tem que pagar pelo pecado que ele cometeu. Tem gente que você vê com um rosto tão novo, tem 40 anos, mas já tem 80, 90. Morreu tão novo. Vai olhar a barriga como é que está engiada, vai ver as vísceras por dentro, o estômago por dentro, já está tudo velho. O coração já parou porque não aguentou mais bombear o sangue de tão velho que dá. Ainda que você coloque um coração de um jovem, aquelas vias não vai aguentar, vai estourar. Porque ninguém pode fazer um outro ser humano. Só Deus tem um elixir, só Deus tem verdadeiramente o segredo da natureza do homem. Por isso que só Ele sabe o que está na minha mente. Só Ele sabe o que está no meu coração. Não existiu máquina para descobrir o que o homem está pensando no coração, nem o que ele está pensando na mente, o que ele está no coração e jogou para a mente. Não existe. Tem umas máquinas aí que diz que quando a máquina da mentira e da verdade, né? Quando ela começa a acelerar, e se ele está com ansiedade? A ansiedade veio de quê? Porque está devendo? Não, tem vezes que não. Medo de errar. O homem não pode descobrir tudo, porque se o homem descobrir tudo, o mundo está perdido. O homem não pode, Jesus não pode você aumentar 1 metro em você ou diminuir 1 metro. Não tem como. A não ser que tenha aquela doença do gigantismo, mas se operar fica bom. Aí já não é normal, é uma doença. Mas de si mesmo ele não pode fazer um cabelo ficar branco ou preto. Onde eu quero chegar é que Deus é o Criador. Abra sua mente, abra seus olhos e olhe para a cruz. Na cruz, simbolizando Jesus. Ele não está mais na cruz, mas ele esteve naquela cruz, no caminho do Gólgota, no lugar chamado Caveira. Ele esteve crucificado ali. E foi ali que ele nos deu vida e vida com abundância. Eu queira ou não, vou descer à sepultura, não sei que horas, não sei que dia, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas como que é a vida eterna por Cristo Jesus? Se nós vamos morrer, o neófito. O neófito vê muita vez a pessoa sem sabedoria. Que nem Nicodemos, capítulo 1 até o 3 em diante. Senhor, foi ter de noite com Jesus, não foi de dia, para saber como posso entrar no reino do céu. Jesus falou assim, viver eternamente. Entrar no reino do céu é viver eternamente. Ô Nicodemos, não sabes tu que tem que nascer de novo? Da água e do Espírito? Aí Nicodemos falou, Senhor, mas como é que pode eu nascer de novo, já sendo velho? E olha que ele era um rabino. Rabino era um homem estudioso das melhores faculdades naquela época. Não posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente.
Que nem você fala em Ló, em Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim da terra, que nasceu nu, e nu eu voltarei para a madre da minha mãe, voltarei para minha mãe. E que mãe é essa? Se a mãe dele já tinha morrido. Ele está falando da terra. Nós viemos da terra e vamos voltar para a terra. Nós viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Agora, no dia do arrebatamento, no dia da vinda de Jesus, para aqueles que obedeceram ao Senhor, apesar que a obediência completa não tem, cheio de falha, mas lutamos para seguir os caminhos do Senhor, a obediência em Cristo Jesus, seremos arrebatados no abrir e fechar dos olhos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois de 5.000 anos, 6.000 anos morto, não existe nem osso mais, nem nada. As cinzas, tem uns que são cremados, as cinzas são jogadas para lá, mas vai voltar tudo e ele vai ressuscitar novamente. E dali ele vai ressuscitar e aquele corpo será um corpo transformado, um corpo transformado, será um corpo incorruptível, um corpo que não sofrerá mais dor, nem morte, nem problemas, não terá mais tribulações, não terá mais isso, e os que estão vivos em Cristo, não abri, pronto, já fechei, ó, pisquei o olho, tá vendo? No abrir e fechar de olhos serão transformados no mesmo corpo que aquele foi ressuscitado. É maravilha as coisas de Deus, é maravilhas. Mas só para o homem espiritual, e para o homem que dá lugar, e para o homem que entende, que dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus não entendemos a Bíblia Sagrada. Amém, meus amados? Irmãos, eu estou com a palavra aqui, uma palavra aqui, que é para o homem nunca se acovardar. No Velho Testamento, no livro da lei, os 10 mandamentos, você conhece todos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo para ti mesmo. Aí vai indo os 10 testamentos todos, né? Deus mandando Moisés escrever na tábua para ficar gravado para que o povo obedeça. Honrar pai e mãe. Não dirais falsos testemunhos. E quantas vezes a pessoa está ali, olhando para a pessoa, sabe que pode libertar aquela pessoa com a palavra que der da verdade, mas fala uma mentira, fala um falso testemunho. É pecado de abominação. Você está jogando seu irmão onde? Na morte. Na condenação, na condenação. Quantos casos que nós já ouvimos, pessoas que ficou 30, 20, 25 anos preso, depois que descobriu que ele era inocente. Está vendo como é que é falha a lei do homem? Confie em Deus, que Ele é fiel para guardar o teu depósito de azeite. Confie em Deus, que Ele te dará a vitória. Estou falando bem brando, bem calmo, para que você compreenda. Eu me chamo Daniel Nascimento. Esse programa é intitulado Palavras da Verdade.
palavras da verdade. Agora, se você quiser ajudar esse canal a crescer, ouvindo a verdade, deixe um joinha. Ou deixe o seu like. Deixe o seu like. E você visualizando o canal também. Como é que você vai deixar o like, o joinha, sem você saber o que é que eu estou falando, sem você saber o que é que está escrito no canal? O que é que está no canal? Então você tem que visualizar o canal. Se não gostar, não deixe o joinha. Se gostar, deixe o joinha. Porque eu estou aqui para aprender com vocês, para que vocês aprendam comigo a palavra da verdade, o que é certo, o que é errado. Chega de mentira, chega de hipocrisia, chega... O ser humano é o que deveria... É o único animal que tem raciocínio é o ser humano. Ah, mas o leão mata, o tigre mata, os outros matam, jacaré mata, e a mordida mais forte que tem, né? Mas eles matam para se alimentar. Não é ódio, não é raiva. E nós matamos por ódio, porque não deixamos o Espírito Santo entrar em nosso coração e transformar o nosso coração, tirar aquela raiva, aquele ódio, porque nós somos uma pessoa que temos ódio, temos amor, temos compaixão, temos ira, temos também sentimentos. Isso nós temos e o animal não tem. Muitas vezes o humano mata o outro por ódio mesmo, por simples coisas. Muitas vezes o ser humano mata o outro para se defender. Aí eu não estou tirando a razão dele, por uma defesa, que ele não tem como fugir, não tem como escapar. Mas se ele pudesse atingir o humano sem o matar, seria bem melhor. Mas tem vezes que na hora do pega para capar de um tiroteio aí, ele não vai escolher onde é que vai atirar, não. Ele vai querer salvar a sua vida, não tira a razão dele, que ele já é a lei. E você está errado, quer tirar a vida da lei. Então você quer dominar o mundo, quer que o mundo não seja mais um mundo de paz, mas sim um mundo de guerra, um mundo de violência. Como que será esse mundo? Desse jeito só de violência, de guerra? Violência, guerra, ódio. Como é que seria esse mundo? Tem que haver perdão, tem que haver arrependimento, tem que haver onde nós erramos, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. O melhor em nosso meio é Cristo, o Filho de Deus. Assim, Jesus poderia destruir toda a humanidade quando ele estava na cruz do Calvário, ele dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito. Até nesse momento, Pai, nesse momento tu me desamparaste, entrego o meu espírito. E ele com poder para destruir toda a humanidade. E o Pai com poder para destruir todo o planeta, não, todo o universo. Todo o universo, mas ele não fez. E por que nós guardamos tanto ódio do nosso irmão? É por causa do dinheiro? É por causa do poder? Por causa da traição? Mas tudo não tem perdão? Vive tua vida, eu vivo a minha. Não, eu quero tomar tudo, tudo tem que ser meu. Não pode. Não pode.
Olhe bem, analise bem, vamos entrar na verdade. A palavra da verdade. O que é seu é seu. O que é de Antônio é de Antônio. O que é de Maria. O que é de José é de José. Como é que você quer tomar o que é da pessoa e ainda quer matar a pessoa, ainda quer ter razão? Ainda quer ter razão ou acha que tem razão? Você não tem raciocínio? Porque não tem um animal que mata só para se alimentar ou para defender suas crias ou para defender algum lugar dele. Aí ele ataca. Mas o homem ataca, Senhor. O homem ataca, não é para defender nada não, é para roubar, para matar, para destruir. O homem, muitas vezes, ele é mais usado pelo diabo do que por Deus. Porque o diabo vê senão para matar, roubar e destruir. Mas eu não estou dizendo que o homem é o diabo. Eu estou dizendo que ele dá mais lugar ao diabo do que a Deus. Mas Jesus falou, mas eu vim para que tenhas vidas e a tenha com abundância. Amém? Vamos orar ao Senhor, né? Depois iremos ler uma palavra. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Minha voz é feia para louvar mesmo, mas eu estou louvando é para Deus. Você colocaria um algodão no ouvido, viu? Irmão, nós estamos vendo hoje em dia, até dentro das igrejas, eu me baseio mais nas igrejas, não é tanto lá fora, porque o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Ô pastor, como é que você está dizendo que o mundo é já do maligno e você está no mundo? Irmão, compreenda, mundo e planeta são coisas distintas, separadas. Mundo são as cobiças, as intenções, os desejos. Tudo que surge no nosso coração, que vem do mal, é do mundo, é do diabo. O que vem no nosso coração é do diabo. Os prazeres, as concupiscências, do diabo. Agora, o planeta que estamos pisando é de Deus, é de Deus. Aí você pode dizer, por que Deus não destrói logo o diabo e deixa só os bons na terra? Porque não tem um bom sequer. Não tem nenhum bom. Todos têm que serem mortos, a carne tombar, para ressuscitar no dia da ressurreição, aquele que merecer, para que possa herdar essa terra. Se alguém pensa que o planeta Terra vai ser destruído, não vai. Está enganado você. O planeta Terra surgirá eternamente. Agora, o que vai ser destruído é a camada polar por cima da Terra. Eu acho que é a lâmpada. Quando eu faço assim, fica meio escuro. Entendeu? É a camada polar por cima da Terra. Tudo que é próximo da Terra, atmosfera, tudo que é próximo da Terra, que ficará a quilômetros de distância da Terra, será destruído, porque tudo está em pecado, tudo é pecaminoso. Tudo é pecaminoso. E se o homem ficar na terra, não vai ser destruído também? Por isso que ele arrebatará a sua igreja primeiro, para aquele povo não ser destruído aqui na terra. Você entendeu agora?
Agora, os maus, eles não herdaram a terra, porque essa terra não vai ser mais terra de cobiça, terra de desejo, terra de traição, terra de amor, terra de covardia, terra de matança, terra de contenda, terra de guerra. Não, não, não. Vai ser uma terra diferente, transformada, como no céu e a terra. Em 1 Pedro fala que é uma grei só, será a mesma coisa. Não haverá mortandade. Coveiro pode esquecer essa profissão, que não vai ter mais. E todos viveremos em paz com Cristo. Mas para aquele que viver com Cristo, meu amado. Meu amado, nós vemos em tudo que é canto aí. Olha, você diz, eu sempre falo em política, né? Na política, meu amado, é um querendo comer o outro. É uma piton querendo engolir a outra. Não estou dizendo o nome de ninguém. É uma piton querendo engolir a outra. O diabo é tão sujo, tão sem vergonha, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo 2, Deus criou o homem e a mulher para produzir, crescer e multiplicar e encher toda a terra. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, 963 anos. Adão morreu com 930. E assim, até chegar a Noé, o homem vivia 800, 900, mas quem mais viveu foi Matusalém. Para multiplicar a terra, para encher a terra. Que Deus queria ver a criação dele ser progredida, andar em amor, andar bonito, andar em paz. Mas o homem não quis isso. O homem não quis isso. Sempre foi desobediente a Deus. Quantas vezes Deus não falou: arrepende-me de ter criado o homem? No início já começou, Eva e Adão começaram a pecar. Por quanto tempo eu não sei, viu? Alguém disse que foi logo quando colocou no paraíso, já pecaram. Eu já não digo isso. Quantos anos ficaram no paraíso sem pecar? Mas foram enganados. Enganado ou bem melhor, curiosidade, não é bem enganado. Que Deus falou bem claro: desta árvore não comereis. Que é a maçã, né? Dessa árvore não comereis. Que é a maçanheira. O fruto da maçanheira, que é a maçã. Mas onde está escrito na Bíblia que foi a maçanheira? Foi da maçã. Sabe por que eles se baseiam? Porque a maçã é o fruto, um dos frutos mais bonitos que tem. E gostoso, delicioso. Aí você prova que foi da maçã? Era uma maçã que estava ali no Jardim do Éden? Ninguém tem prova. Eu estou brincando com vocês, dizendo que foi da maçanheira. Eu não vou dizer isso. Assim não é mais palavra da verdade. É palavra da mentira. Não sei que fruta que foi. E também não era nem a fruta que estava o pecado. O problema foi a desobediência. Mas não era maçã não, viu? Não me pergunte que eu não sei. A desobediência. E Deus ainda deu uma chance para a humanidade. Olha, Adão, de ti, olha, Eva, de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Esmagará. Quem é a serpente? Satanás. O que está tomando conta de todo o mundo. Já estamos chegando no fim de ano. Você vai ver quantos que vão morrer, jovens, bonitos, inocentes. Inocentes não, estão ali porque querem. E muitos inocentes também, que vem uma bala aí de outro lugar aí por causa daquelas violências lá, cadê outro aí, quem paga é o outro que não tem nada a ver com isso, ou a outra que não tem nada a ver com isso. Morre inocente também. Mas a maior parte não, é porque procurou mesmo.
Depois do fim do ano, vem outra festa pior ainda depois de 2 meses. Carnaval. Essa aí é carne pura. Essa é a festa do capeta. Digo sem medo de errar. Tem uma liturgia sobre o carnaval. Tem uma liturgia sobre o São João. Tem uma liturgia sobre todas as festas. Tem que ter uma liturgia. E você sabe a liturgia da festa do carnaval? Você está dançando uma coisa que você não está nem sabendo. E existe até cristões que dizem, sou cristão, sou um pastor e vou levar a minha igreja, que ele disse que é dele, né, de Jesus. Ou bem melhor, no vocabulário mais entendido, vou levar a minha igreja, que é a igreja de Cristo, né, mas é a minha igreja, no modo de falar, para o carnaval, para fazer uma escola de samba e levar lá para ganhar aquele povo que estão lá nu, que estão em pecado, que estão não sei o quê, que estão fazendo isso, fazendo aquilo, pelado, nu lá, aquelas mulheres mostrando as nudez e os homens tudo pelado também, e escarnecendo o nome de Jesus, e vou mostrar tudo aí que Jesus é o Senhor. Maravilha. Pastor sabe, viu? Isso aí sabe. Isso aí sabe ganhar almas. Isso aí sabe ganhar almas. Olha, onde eu vou ali para casa de minha filha, não vou dizer o lugar onde que é, sempre vou lá, eu ia até, capaz de eu ir hoje, até subir lá hoje. Está crescendo muito aqui, no DDD 19, próximo a Campinas, em Hortolândia, cidade bonita, e os terrenos estão muito caros. A prefeitura mudou de lugar, graças a Deus, o Senhor está prosperando nesse lugar, mas é o homem que não dá lugar mais ainda para Deus prosperar as maravilhas que Ele quer fazer. Por isso que vem esse tipo de enfermidade, vem doença, vem traição, vem morte, vem tudo que não presta por causa do homem. Deus não manda nada disso para o homem, é o homem mesmo que criou. Não foi Satanás não, é o próprio homem usado por Satanás que criou. Aí eu indo para casa de minha filha, eu fiquei admirado, tanto carro é esse, uma fila de carro, e mais de 1 quilômetro, quase 2 quilômetros. Do outro lado também, eu falei, isso é uma igreja que fizeram aqui? Isso é uma igreja abençoada. Quando eu passei na porta, já vi que era, sabe o quê? Era uma casa noturna. Se fosse uma igreja, não estaria assim. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ali sai um tiro, ali sai uma briga. Uma mulher ali disse que o homem olhou para o outro, piscou. Vai pegar num prato ali, pega em cima da mão da outra. Vai, toma demais, assim, aquela mulher está olhando para mim, e a mulher é casada. Aí sai as mortes. É isso que Satanás quer, meu filho. Que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Não é a igreja que eu pensei, não. É uma casa noturna. Mas olhe bem, eu não tenho nada contra uma casa noturna. Cada um faz o que quer da sua vida e do seu terreno. Eu só estou dizendo que é errado. É pecado diante de Deus. Muitas vezes, lugar de prostituição. Lugar de prostituição. Os dois serão uma só carne ali, ninguém sabe numa casa daquela de quem é a carne de não sei quem, de quem é a carne de não sei quem é os dois. É a bagunça tremenda. Por isso que esse mundo vai ser queimado, torrado.
torrado mesmo. E a igreja estará no céu com Cristo. Entendeu, meus amados? Eu não estou criticando quem vai não, quem quiser ir, vá. Pega os seus milhões no bolso aí, quer estourar lá, estoure. Mas uma pessoa que está cá com câncer, esperando, com câncer, esperando um medicamento que é muito caro, você tem o dinheiro no bolso para fazer, sabe o quê? Para comprar milhões desse medicamento para dar para essa pessoa, você não compra para ajudar. Você vai lá, ajuda essa pessoa que está morrendo. Acabou o gás dele, o tambor de oxigênio. Você trouxe 10 para entregar para essa pessoa? Apesar que o dinheiro é seu, você faz o que quer. Mas que cara chato colocaram para fazer YouTube, hein? Não, porque a verdade é essa. E isso está surgindo agora no meio das igrejas evangélicas. Eu tenho um versículo para ler aqui, nem sei se vou ler ele. De tão nervoso que eu estou. Não é nervoso pessoal, não. Literal. É espiritual. É uma ira santa. Mas não estou que nem muito... Eu ia falar, quase que eu falar. Eu não estou que nem... Os MU. Que tem uma ira santa, sai matando toda a gente. Todo mundo que é inocente aí. Não, não, não. Deus não me colocou como juiz, nem para matar ninguém, nem como advogado. Me colocou como observador da minha vida e do mundo, como é que está indo. Eu creio que na segunda, nessa próxima geração ou na outra, Jesus já tem vindo, porque o pecado já chegou às narinas do Senhor. Estavam fazendo aqui no Brasil esqueci o nome agora, por causa do planeta Terra que está aquecendo muito mais do que já estava. As geleiras estão caindo, o mar está quase avançando, as praias, avançando não, derrubando já casas, que o Senhor colocou placa para não passar dali. Mas por que o Senhor deixa passar? Porque você, Daniel, você, eu, estou fazendo fogueiras, queimando os incêndios, passou da camada solar, tudo está aquecendo o planeta Terra. Você fala do incêndio, para que não falar a verdade? Deixa de ser hipócrita. Tu fala só do fogo, do incêndio. Essas bombas que estão matando milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas, essas bombas nucleares, para quem? Para matar as formigas? É para destruir o planeta. Hã? Isso aí é para querer destruir o planeta todo. Você fala do incêndiozinho, mas as guerras que estão sendo está em pauta aí, está quebrando o pau aí que não acabou ainda, todo dia é 1 milhão de gente morrendo, 1.000 pessoas morrendo, 2.000 pessoas morrendo. Para quê? Em troco de quê? Em troco de quê? Em troco de quê? Não tem as Nações Unidas, não tem os Conselhos Unidos para resolver isso e não resolve nada? Porque vendendo arma, vendendo munição, o país fica um podre de rico. Podre de rico, ele que domina o mundo. Quantas mulheres estão chorando agora pelos seus filhos, que morreram por causa de um tiro na cabeça de fuzil, ou por causa de uma bomba que foi detonada ali, um míssil nuclear? Hã? E você vem dizer que é por causa da fumaça das florestas?
Tem um pouco de culpa? Tem. É por causa do escapamento de gás, escapamento do seu carro, que está poluindo tanto. Ah, é? Ah, é? Eu concordo com você um pouquinho. Você não é tão inteligente? Agora não tem o carro elétrico? Se não pode comprar, anda de pé, anda de bicicleta. Faz como eu. Se o problema é esse, e as fábricas que para ganhar dinheiro elas fazem tudo, compra até o governo para poluir a atmosfera da Terra. Você não fala a verdade. Se o desmatamento está indo errado, está errado, tá. Tem que colocar ordem, tem que colocar lei, tem que colocar, as leis não estão servindo, então tranca tudo na cadeia. Queima os maquinários, tudo bem. Mas e essas bombas nucleares? E essas bombas que você fica em pé e a carne cai? Hã? Você não falando isso, não? Para com a guerra, ó povo do mundo. Nação do Brasil, não, que é o país menos que está na guerra, graças a Deus. Mas quase que sai guerra no Brasil, umas 3 vezes foi ameaçada. Mas surgindo uma terceira guerra, o Brasil tem que estar do lado de alguém também. E você tem que ir para a guerra. Eu não vou mais não, porque eu já estou com 68 anos. Mas eu acho que quando não tiver mais ninguém para ir que mandar as mulheres, vai até o de 70, até o de 100 anos vai. Para que isso? Você não acha que a guerra mata mais e polui mais a camada solar do que as queimadas? Você não acha que essas fábricas aí é um poeirão, é um fumaceiro que mata até Olha, é por isso que os morcegos já se escondem de noite, para não andar de dia, porque sabe que vai morrer mesmo, matando pássaros, contaminando. Você não sabe que esses petróleos, quando estoura um navio desse aí, mata tantos animais inocentes, peixes, gente fica com fome. Aí diz assim, o país está ficando em desemprego, porque tudo você está robotizando, é máquina, os computadores, daqui a pouco as máquinas estão se levantando, estão tendo inteligência própria, já está surgindo, para lutar contra os homens, e destruindo os homens. E você está pensando que é uma nave que está vindo de Marte. Deixa de ser besta, rapaz. Nós somos evangélicos, cristãos, mas bobo não. Bobo não. Vai no mercado. Nós temos 2 ouro preto. Ouro preto. O primeiro é o petróleo. E o segundo agora é o café. O pastor está falando nas coisas aí, esqueceu da Bíblia? Não. Vamos ver. Por isso que nem tomo café. Primeiramente, meu coração anseia logo pelo preço. E não posso tomar café também. R$40 um pacote de café. Você ganhando saláriozinho de 1.518. Enquanto eles lá aumentam quanto eles querem. Ganhando mais de 50 mil por mês. Mas 50 mil por mês é cachê. O importante é as mordomias que vêm para eles. Para esses ladrões. Ladrões.
Se não fosse assim, tanta gente não queria entrar na política. Sai de perto de mim. Uma vez uma pessoa me veio com essa proposta. Você conhece muita gente aqui, muita gente te conhece, pastor Daniel. Se candidata para vereador. Eu disse, você pode estar brincando, viu? Isso é a hora do telefone tocar. Você pode estar brincando, viu? Isso é brincadeira sua, não? Eu não estou na política. A política é que nos procura. Porque enquanto mais as igrejas são grandes, mais compra os pastores e os ministérios para fazer a cabeça dos cristãos para votar naquela pessoa. Toma jeito, rapaz. Toma jeito. Você escolhe ou a de Deus ou a do diabo. Eu não estou dizendo quem é da política é do diabo, não. Mas a maior parte deles são maçom. A maior parte deles estão envolvidos com o diabo. Vamos ler a palavra. Vamos orar a Deus, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, Pai, aqui nos encontramos nessa noite, meu Pai, te agradecendo por mais um dia que o Senhor tem nos dado, uma tarde, e por uma noite abençoada que o Senhor tem nos concedido. Deus maravilha, eu te agradeço, meu Pai, pelos meus filhos, por todo, meu Pai, guarda em tuas mãos, meu Pai, não só meus filhos, mas toda a igreja do Senhor. Eu sei que ainda tem 7.000 que não dobrou o joelho a Baal Melim. Senhor, meu Deus e Pai, guarde minha esposa, meus filhos e todos em tuas mãos, nos dando sabedoria. Pai Santo, guarda-nos, meu Pai, nos livrando do mal. Pai Santo, abençoa minha esposa que hoje está completando mais uma data natalina, está completando aniversário hoje, meu Pai. Dá-lhe muitos anos, muitos aniversários, para te servir, te adorar e ser fiel a ti, meu Pai. E que nós possamos servir ao Senhor, ensinando nossos filhos no caminho que deve andar. Deus maravilha, nos perdoa, nos abençoe e nos dá sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa live vai dar conversa, viu? E a live vai dar manga para camisa. Se vamos ler aqui uma palavra. Se eu for começar aqui, vai demorar muito. Vou ler só um versículo. Só um versículo. Que fica no livro de 1 Reis, capítulo 17, o qual diz assim: Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Cabra macho, rapaz. Cabra macho. Aqui estava Acabe. Acabe naquele tempo era rei de Samaria. Acabe governava a maior parte ali de Judá, de Jerusalém. E Acabe era um péssimo rei. Era um endemoniado, era um perturbado, era um demônio. Já o seu avô não, foi um bom rei para Israel. Foi um homem de Deus, um homem abençoado. Deus foi com ele, mas Acabe era endemoniado. Viu?
E depois casou com uma mulher chamada Jezabel, que andava toda pintada, que colocaram o nome de um demônio aí de Jezabel. Toda cheia de coisas, né, que veio de outra nacionalidade, que Deus não permitia povo dele trazer mulheres estranhas de outros lugares. Mas ele trouxe de lá, de Faraó, do Egito, sei lá. Do Egito não, foi do Moabita. Só sei que essa mulher era tão endemoniada. Acabe tinha muitas mulheres, mas essa era a que ele mais amava. Porque ela tinha muitos deuses a quem adorar. Ela tinha Astarote, ela tinha Amon, ela tinha Baal, ela tinha Monita. Só sei que ela tinha até um deus que sacrificava crianças para ele. Vê que mulher mal, hein? E essa mesma mulher, uma vez falei sobre a vinha de Nabote, foi ela que mandou matar Nabote, para que Acabe ficasse com a vinha de Nabote. A mulher era mal mesmo. Ela andava nua, quase, bem dizer nua, quase nua, só uma roupinha de baixo, algumas coisas. Naquele tempo era mais diferente. Chama-se Jezabel. E hoje é o que está surgindo no meio dos cristãos. Se você chegar numa igreja grande, dependendo da igreja, você vê mulheres seminuas lá. Olha, nossa igreja é pequena. Nós temos uns panos aqui ao lado, uns lençóis, porque quando cai uma moça endemoniada, possessa, nós cobrimos ela para ninguém ver a nudez dela. E não fazemos mutuação, não. Eu digo, deixa aí. De cá, Deus me dá autoridade, ela é liberta. Mas, primeiramente, eu não deixo ela se machucar. Eu digo, só pega ela e põe no chão. Pastor que não tem autoridade, ele não é digno de estar nem sentado no trono do Senhor, na casa do Senhor. Que autoridade você tem? Que autoridade eu tenho? Que autoridade você tem? Hã? Qual é a sua autoridade? Camilinha, minha neta, Deus te abençoe, minhas filhas. Deus te abençoe, filha. Não adianta você gritar, rosnar, ou querer pegar a cadeira, ou querer... Assim, você vai matar ela dentro da igreja. O assassino é você. Quem vai pagar por esse processo é você. E quem vai pagar em cana é você. É você. Se você não tem autoridade, a mulher não está em si, está pelo espírito maligno. Agora é hora de você mostrar não. É de você colocar em prática aquilo que Jesus te ensinou, aquilo que Jesus mandou você fazer. Repreender o demônio e pronto, a pessoa acordar. E não machucar a pessoa. E essa Jezabel, eu tenho umas toalhas lá. Mas eu disse, se cair alguém, você cobre. Para que ninguém esteja vendo a nudez, que não é correto. Tem gente que não vão para a igreja, não é evangélico, eles estão possessos. Tem gente que vem de outras seitas, que eu não vou dizer o nome, que não é correto, vem carregado de demônios. Então, nós cobrimos. Mas vai ficar quietinho aí. Não é fazer bagunça não, que aqui quem manda é o Espírito Santo. Entendeu? Já é para isso. E como era que Jezabel andava? Assim,
Perdão, não é aí que eu quero chegar não. E tem umas irmãs que estavam tomando ceia, jovens, bonitas. Poxa, não tem tanto tipo de roupa adequada para cristão e para jovens cristãs? Tem gente que não é cristão, mas se veste muito bem, melhor do que muitos cristãos. Não precisa uma jovem andar que nem uma velha. Não, tem roupa exclusiva para jovem e fica muito bem nela. Aí tem umas que chega lá, senta, puxa a saia assim, ó. Sai bem curtinha e puxa tanto que fica assim, ó. Na frente, tira a perna. Se tirar a mão, você vai ver o Maracanã. Aí depois pede uma diaconisa. Irmã, me dá um pano desse para eu colocar na minha perna. Isso é ético. Quando acaba o culto, eu converso com o pai dela, não com ela. Você pediu um pano. Se você fosse uma pessoa que não fosse evangélica, para você saber como não é o ritual, o costume da igreja, o costume da palavra de Deus, que nós temos que nos vestir moderadamente. Assim era, então vou voltar agora, senão não acaba ali. Assim era Jezabel. Jezabel andava completamente nua. E fazia todo o povo pecar de Israel. Sendo rainha, fazia todo o povo pecar. Todo o povo pecava andando que nem ela, a mesma coisa. E aquilo para Acabe não estava nem aí. Quem mandava era ela, em Acabe, que era rei. Foi o pior reinado que existiu. Foi o reinado de Acabe por causa de Jezabel. Só quando ele morreu. Quando ele morreu, que mataram ele, que Deus falou para Eliseu, ele vai para a guerra e vai morrer. E morreu lá mesmo. Portanto, desobedecer a Deus. Meu amado, eu não estou dizendo para minha filha andar que nem uma velha. Eu não estou dizendo para um jovem andar que nem eu, com 68 anos, não. O jovem tem roupa adequada, certa. Para entrar na igreja, um rapaz. Mas também chegar lá, com camisa de manga degotada, cheio de tatuagem mostrando tudo. Que hoje agora quase todo mundo tem tatuagem. A menos vestir moderadamente para a casa do Senhor, reverenciar. Não reverencia o pastor, não. Reverencia a Deus. A Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E você, jovem, também, sabe se reverenciar. Deixa uma roupa cobrindo um embigo aí. Temos aí que eu tive que chamar o pai para dizer para ela, oh, pelo amor de Deus, oh, senhor não está vendo isso não? Sua filha está com a barriga de fora, até um brinquinho tendo um embigo. Ele disse, eu sou o pai dela, estou vendo isso. Eu falei, então vai para a disciplina ela e você, por não saber ensinar sua filha. Lá fora, se ela usar também, vai para a disciplina. E eu não vou dizer como é que ela vai usar, não, que eu não vou mandar na vida dela. Mas você tem que ter ordem. Você tem que ter, como é que diz, respeito na casa de Deus. Como é que uma mocidade dessa pode cantar e Jesus recebeu o seu louvor? Como? Se anda anda pior, anda igual Jezabel. Não todas as igrejas, mas algumas Algumas tá pior do que a roupa de Jezabel. Os brincos que Jezabel usava, eu não digo uma moça bonita, um jovem, usa um brinquinho bonitinho, moderadamente, tudo demais é pecado. Aqueles argolão que, se fizer de uma vez assim, bate no rosto de outra pessoa, oh, pelo amor de Deus, vá se converter. Vá se converter.
E aqui, olha bem, ora, Elia Tisbita, dos moradores, ele era Tisbita. Elia Tisbita era da nação dele, Tisbita. Tisbita, dos moradores de Gileade. Gileade era uma tribo que tinha, né? Foram 12 tribos que Jacó teve. Disse a Acabe, olha, disse a Acabe, oh Jesus, onde é que eu estava lendo? Pronto. Ora, Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe, nessas alturas, estava com... Ele ia para a batalha, estava com milhares... Estava com uns 35 a 40 mil soldados para a guerra. Aí foi procurar Elias. Elias falou assim, Acabe, tu só anda pecando, oferecendo sacrifício, até matando crianças pelo meio, cortando no meio e oferecendo a Moloque. A tua mulher fazendo isso dessa maneira, fazendo Israel pecar, e tu diz que eu sou o perturbador de Israel? Perturbador és tu. Tu vai para a guerra, se vai voltar ou não, eu vou te falar, não vai voltar. Agora, aqui, ó. Aqui. Disse a Acabe. E Acabe era quem? O rei. Podia mandar só um soldado daquele dele bem forte. Pegar, mata esse cara aí de uma vez aí. Mas Deus colocou uma barreira entre Acabe e entre Elias. Aqueles quase 40 mil não passou para pegar Elias, não. E Elias ali mesmo ficou em pé. Aí o Senhor disse para Elias, quer ver aqui? Então, aqui Elias falando ainda, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face estou. Nem orva. Vou voltar novamente. Então, não, voltar novamente. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Ele não morreu. Voltou do caminho. Morreu quando Eliseu profetizou a ele. E essa mulher era tão mal, andava tão nua, fez tanto Israel pecar, que a Micaias e Eliseu falou, olha, o Senhor manda dizer que tu vai para a guerra, vai morrer. E essa mulher aí, tu, Jezabel, pelo teu mal, tu vai ser jogada da varanda do castelo e vai cair embaixo, e os cães vão comer a tua carne. Só vai deixar a tua mão de fora. E foi o que aconteceu. Só ficou a mão. Os cães comeram a carne de Jezabel todinha. E Acabe morreu na guerra. Mas não foi nessa parte aqui não. Foi mais na frente. Aí Elias disse assim, olha, tão certo como vive o Senhor, meu Deus, cuja presença eu estou, não haverá orvalho nem chuva durante esses 3 anos e 6 meses. Tem Bíblia que detalha 3 anos e 6 meses, a minha já não detalha aqui. Durante esses anos, está dizendo aqui, foi 3 anos e 6 meses. Nem orvalho, nem chuva haverá, enquanto, segundo a palavra minha.
Leia no capítulo 17 de 1 Reis. Que cabra macho, rapaz. Ainda existe cabra macho, rapaz, de Deus. E naquele tempo existia mesmo. Ele era rei. Quem é esse cara para falar isso para mim? Mas Deus não deixou ele passar dali para ali. Tipo uma barreira. Eles voltaram dali e foram embora. Não foram nem para a guerra. Elias, foge. Foge para o ribeiro de Quiriate. Aqui no capítulo 17. Depois veio a palavra do Senhor a Elias. Retira-te e vai ao oriente, e esconde-te lá, ao ribeiro de Quiriate. Se você ler mais embaixo. Depois é outra mensagem que eu vou trazer para vocês sobre isso aí. Vocês entenderam, meus amados? Elias diz assim, olha, eu vou dizer para tu, Acabe, sem medo algum. Já com ódio também do que ele estava acontecendo, ouvindo, dando todo ouvido às mulheres dele, e a Jezabel era pior. Segundo, olha, eu vou falar para tu aqui agora. Vai ficar 3 anos sem ter nenhum orvalho sobre a terra e nem chuva, segundo a minha palavra. Leia no 17. Irmão, é muita fé em Deus, é muita confiança. Cadê os homens de Deus de hoje? Que uns profetizam não sei onde. Tem uma profecia que surgiu, sabe onde, em Camboriú, que até hoje está dando polêmica. Se é de Deus, se não era. E cadê os sábios? Cadê os inteligentes? Não é de Deus. Outro disse que não era. E sabendo que aquele casal ali era cantores, né? Se era de Deus, eu não sei. Cantores. Eles não eram louvadores, cantores. Eles iam ali ganhando um cachê enorme. E ali, em cima do púlpito, estava muita imundiça. Homem dizendo ser de Deus, mas imundo, em pecado perante a Deus. Em Camboriú. Não todos, mas a maior parte estava em pecado, em abominação diante de Deus. Tiraram o homem arrastado lá para fora e pronto. Porque Deus, quando fala. Segunda vez que eu ouvi. Você entendeu, meu querido? Ainda tem homem de Deus que fala aquilo que Deus colocou no seu coração, que ardeu no seu coração e está usando a sua boca. Não tem como ele se conter. Ele disse, Acabe, olha, vai ficar 3 anos e 6 meses sem chover em Israel, por causa de tu e tua mulher, por causa da desobediência do povo. Muitos vão morrer de fome, e aconteceu mesmo. Só vai chover quando eu falar, que Deus vai me mostrar. E aqui ele não falou aqui, Elias, só vai chover quando Deus falar. Não, ele falou, segundo a minha palavra. Sabe que isso é comunhão com Deus? Sabe que isso é contato com Deus? Sabe que é isso? É andar junto com Deus e temer a Deus e obedecer a Deus. E Deus obedecer, e Deus não obedeceu, que Deus não foi, ele não ordenou a Deus, mas Deus atendeu a palavra de Elias. Não vai chover, e não choveu durante 3 anos e 6 meses, nem orvalho, que à noite, quando não tem chuva, né?
tem um orváriozinho que molha as plantas, as folhas, né? Nem orvalho teve, nem orvalho, nada de água. As plantas morreram tudo e os gados morrendo tudo também. Ficou 3 anos e 6 meses até Deus enviar a chuva na terra, segundo a minha palavra, ele falou. Deus de Israel, cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Isso é que é homem de Paulo, isso é que é homem de Deus. Nós não, qualquer coisinha. Meu amado, melhor é temer a Deus do que temer o homem. O homem, ele pode lhe matar a sua carne. E Deus? Corpo, alma e espírito. E ainda te lança no inferno. Amém, meu amado? Está entendendo bem o que eu estou falando? Tema a Deus, mas não tema ao homem. Não tenha temor do homem. Respeite ao homem. Respeite as autoridades. Mas nem tudo você deve fazer estando na sua razão. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Porque senão eu vou muito longe, que hoje estou com vontade de falar. Estou com vontade de falar. E vou continuar no capítulo 17, depois quando Elias foi para o ribeiro de Queriate. Deixa para amanhã ou depois. Amém, meus amados? Deus vos abençoe e dê uma noite de paz, uma noite de descanso, de felicidade com sua esposa. A minha esposa está completando mais uma data natalina hoje. Não é verdade? Mais uma data natalina. Na presença de Deus. Eu me orgulho, me alegro. E peço a Deus também, né? Que salve todos meus filhos. Não é porque eu sou evangélico que meus filhos estão todos salvos, não. Mas eu creio que eu peço, eles dando lugar, o Senhor os salva, liberta eles, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Sejam abençoados, porque o Senhor hoje mesmo, está entrando com providência sobre lares. Está entrando com providência em hospitais, curando enfermidades que é impossível para a medicina sofisticada. Amém? E o Senhor já está, eu creio que nesse momento, pela palavra que eu tirei, o Senhor já está abrindo a porta da prisão para muitos, para pregoar a verdade. A libertação está vindo agora. Chegando no fim do ano, você vai dizer para mim, bem que o pastor Daniel falou. E não vai voltar mais. A não ser que ele cause outro problema. Mas o Senhor tem uma grande obra na vida dele. E ele sabe disso. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a nós te damos, meu Pai, por esse momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui em tua casa, meu Pai, ouvindo a tua palavra, aleluias, na tua presença, ouvindo a tua palavra. Senhor de maravilha, perdoa meus pecados, minhas falhas, perdoa o pecado do meu irmão, perdoa os pecados, meu Pai, daqueles, meu Pai, que amam, meu Pai, aleluias, aleluias, de voltar para a tua casa, aqueles que estão querendo sair da tua casa. Nesse momento, a palavra do Senhor para ti é essa: não saia, porque grande é a obra que o Senhor tem para realizar na tua vida. E eu peço ao Senhor que tome em tuas mãos, meu Pai, toda a família,
Una os casal, meu Pai, segundo a tua vontade, e segundo o teu querer, meu Pai, traz de volta esse homem, traz de volta essa mulher, e que a paz venha reinar sobre esse lar, libertando, abençoando e curando e tirando seus filhos do entorpecente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Vou parar aqui, viu? Mas estou com vontade de falar mais. Mas deixa para outro dia. Deus abençoe a todos.